A ficha de atendimento odontológico individual é uma ficha de coleta de dados que visa o registro das informações do atendimento realizado pela equipe de saúde bucal na atenção básica. Assim como na ficha de atendimento individual, o cabeçalho deve ser preenchido com o número do cartão SUS do profissional, devendo ser informado o código da profissão segundo a Classificação Brasileira de Ocupações para cada profissional que participar do atendimento. Além dessas informações, deverão ser informados o CNES da unidade e da equipe que realiza o atendimento, o turno e a data em que o atendimento está sendo realizado. O bloco seguinte possui 10 colunas, sendo que cada uma deve ser utilizada para registrar as informações do atendimento de um usuário. Deste modo, cada ficha pode registrar o atendimento de até 10 usuários. Após preencher o número do prontuário, número do cartão SUS e data de nascimento do usuário, o profissional deve preencher o local de atendimento usando os códigos da legenda disponível no cabeçalho. Também deve ser informado se o usuário apresenta necessidades especiais e se é gestante. Em seguida, o profissional deve informar o tipo de atendimento, podendo ser uma entre as opções disponíveis. A opção Consulta Agendada é toda consulta realizada com agendamento prévio de caráter não urgente. Pode ser oriunda da demanda espontânea, que não foi atendida no mesmo dia da procura, mas tinha indicação e foi agendada para outro dia ou em casos de retorno dos atendimentos. No grupo Demanda Espontânea, o campo Escuta Inicial ou Orientação refere-se à escuta realizada no momento em que o usuário chega ao serviço de saúde, relatando queixas ou sinais e sintomas percebidos por ele. Não inclui as orientações de fluxos dentro da UBS informados pela recepção. Durante o acolhimento e escuta qualificada, o profissional, quando possível, irá resolver o caso por meio de orientação. Caso contrário, deverá ser realizada a classificação de risco e análise da vulnerabilidade para o devido encaminhamento da necessidade do usuário. O campo Consulta no dia deve ser preenchido quando a consulta é realizada no mesmo dia em que o usuário busca o serviço, de caráter não urgente. Pode representar também a consulta realizada no dia, por haver disponibilidade na agenda do profissional. Já o atendimento de urgência é o atendimento realizado ao usuário acometido por quadros agudos ou agudizações de patologias crônicas, podendo haver possibilidade de agravamento do quadro que determina a necessidade de assistência imediata para alívio do sofrimento físico e ou psíquico, recuperação do estado de saúde, estabilização suporte de vida e ou encaminhamento a outro ponto da rede quando necessário. Nessa alternativa também, se enquadram usuários que necessitam de atendimento impreterivelmente no mesmo dia, por prioridades quanto à sua condição física e ou vulnerabilidade psicossocial. A seção seguinte registra o tipo de consulta, referente aos tipos de tratamentos que serão realizados, podendo ser marcadas mais de uma opção de tratamento entre elas. Primeira, consulta odontológica programática. Consiste na avaliação das condições gerais de saúde e realização de exame clínico odontológico, com finalidade de diagnóstico e elaboração de um plano preventivo terapêutico. Implica no registro das informações em prontuário. O tratamento deve ser iniciado na mesma sessão da primeira consulta odontológica programática. Uma primeira consulta odontológica programática só poderá ser registrada novamente para a mesma pessoa 12 meses após a conclusão do plano preventivo terapêutico ou caso o paciente abandone o tratamento, 6 meses após a última consulta. Não devem ser considerados como primeira consulta odontológica programática os atendimentos eventuais, como os de urgência e emergência, que não têm segmento previsto. Consulta de retorno. Consiste na consulta do usuário que está em continuidade do tratamento iniciado e programado através da primeira consulta odontológica programática. Será registrada a consulta de retorno juntamente com os procedimentos realizados neste dia. Consulta de conclusão do tratamento. Consiste na consulta que encerra o período de tratamento previsto no plano preventivo terapêutico do usuário. É o mesmo que tratamento concluído, que diz respeito ao encerramento de um determinado período de tratamento, ou seja, realizou todas as ações que se propôs a realizar no plano preventivo terapêutico da primeira consulta odontológica programática. Consulta de manutenção.
Consiste na consulta do usuário para manutenção, acompanhamento ou reparos clínicos após este ter concluído o tratamento. Ocorre num período inferior a 12 meses da conclusão do tratamento. Na seção seguinte, são indicadas as condições de vigilância em saúde bucal, percebidas no momento da consulta clínica. Feito esse registro, também no prontuário do paciente. Mais de uma opção pode ser marcada, entre elas: abscesso dentoalveolar, independente do número de áreas afetadas e características do abscesso. Cada indivíduo deve ser registrado apenas uma vez a cada 30 dias, independente dos retornos ao serviço. Alterações em tecidos moles, independente do número, do tipo e do grau da lesão. Cada caso de alteração deve ser registrado apenas uma vez a cada 30 dias, independente dos retornos do indivíduo ao serviço. Dor de dente, independente do número de dentes afetados e características da dor, podendo ser espontânea ou provocada. Cada indivíduo deve ser registrado apenas uma vez a cada 30 dias, independente dos retornos ao serviço. Fendas ou fissuras lábio-palatais, independente do tipo da anomalia, podendo ser apenas labial, apenas palatal ou lábio-palatal. Cada caso diagnosticado deve ser registrado apenas uma vez por paciente, independente dos retornos do indivíduo ao serviço, naquele mês ou nos meses e anos posteriores. Fluorose dentária, moderada ou severa, independente do número de dentes atingidos. Cada caso diagnosticado deve ser registrado apenas uma vez por paciente, independente dos retornos do indivíduo ao serviço, naquele mês ou nos meses e anos posteriores. Traumatismo dentoalveolar, independente do número de dentes afetados e do tipo de lesão. Cada indivíduo deve ser registrado apenas uma vez a cada 30 dias, independente dos retornos ao serviço. Não identificado, deve ser preenchido quando ainda não se tem diagnóstico da patologia bucal. A seção seguinte é destinada a registrar os procedimentos odontológicos realizados no atendimento, informando a quantidade dos mesmos. O registro da quantidade de procedimentos realizados deve ser feito conforme descrição dos procedimentos no SIGTAP, podendo ser por dente, por sextante ou por usuário. O campo Outros é destinado ao preenchimento de outros procedimentos existentes na tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS que não estão relacionados na ficha. A seguir, encontra-se a seção Fornecimento de insumos, onde deve ser marcado um X na linha do insumo que foi entregue ao usuário, podendo ser marcado mais de uma opção. A última seção, intitulada Conduta, serve para o cirurgião dentista registrar os encaminhamentos realizados para unidades de referência de atenção secundária e saúde bucal, marcando um X na linha correspondente ao tipo de conduta realizado. É possível marcar mais de uma opção.